Fala rapaziada, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar 5 dicas para você conseguir aumentar a sua renda. E o meu objetivo aqui não é vir com dicas que são válidas, só que não é, utiliza a ferramenta tal, vende um e-book, utilize inteligência artificial, não. A lógica que eu vou abordar aqui é um passo atrás, porque se você não trabalhar os 5 pontos que eu vou falar aqui, dificilmente você vai conseguir ter um grande resultado, principalmente no médio e longo prazo. No curtíssimo prazo você pode ter um esboço, aumentar em 10, 15, 20% a sua renda, mas você não vai ter a base necessária para conseguir realmente potencializar os teus ganhos. E um ponto muito importante aqui é, quem sabe hoje você esteja trabalhando e ganhando um salário mínimo. Um salário mínimo está na casa ali por mês que você vai receber uns 1.400, 1.500, se não me falha a memória, certo? E o teu primeiro objetivo seja, cara, eu quero sair de 1.500, 1.600 e ter um ganho de 2.500, 3.000 reais. Depois ir para 4.000, para 5, para 6 e assim ir aumentando sucessivamente. Mas para que você consiga fazer isso, esses pontos vão ser muito importantes. Eu vou falar um por um em seguida e com certeza o último que eu vou trazer, ele é fundamental e o mais importante para que no longo prazo você realmente tenha resultados significativos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Charles Diniz, eu sou o fundador do projeto Impulso de Homem e o meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a ser um cara mais focado e forte emocionalmente, tá bom? Então, se esse é um tema que é relevante, que é importante para você, não esquece de deixar o like e também se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, primeiro, é mais fácil de você receber as notificações quando eu publico um novo vídeo e também você está dando feedback para o YouTube de que o meu conteúdo é relevante e naturalmente ele vai ajudar a entregar para mais caras que vão se beneficiar de tudo isso, tá bom? Então, bora pro vídeo. E rapidamente, antes de começar, eu só quero falar um ponto. Para algumas pessoas isso pode ser óbvio o que eu vou falar, ainda assim o óbvio precisa ser dito sempre, mas para muitas pessoas isso não é nada óbvio, tá? Então preste muita atenção, se precisar pega um papel e uma caneta, anota, porque é muito importante. Eu não vou falar em ordem lógica, esse é um ponto que eu vou deixar bem claro. Não é uma ordem, você tem que começar pelo 1 e pro 2, não necessariamente. A minha ideia aqui é listar os 5 pontos e a partir daí você vai ajustando, tá bom? A primeira dica é, você precisa começar a ler. E quando eu me refiro em ler, não é ler gibi, não é ler notícia de revista, no caso de site, é ler livros, livros que agreguem para você intelectualmente. E aqui eu entro em duas categorias de livros. Livros mais técnicos, que eles vão te trazer um conhecimento específico que vai te ajudar no curto prazo. Digamos que você trabalhe com vendas, tá bom? Você trabalha com vendas e faça sentido para você ler um livro, agora me vem em mente o livro Spin Selling, que é um livro muito conhecido de técnicas de vendas, usado principalmente para quem trabalha em vendas B2B, que é empresa para empresa, venda de empresa para empresa. Então aqui a gente está falando em um livro de conhecimento técnico, onde naturalmente vai te ajudar de outras formas, mas o principal impacto que ele vai gerar é em um conhecimento ou em alguns conhecimentos específicos que vão te ajudar na tua realidade, no teu trabalho atual, tá? Então, esse seria o primeiro tipo de leitura. E o segundo tipo de leitura, aqui ele não vai trazer um resultado imediato, em muitos casos, em alguns sim, mas não espere que você vá sentir um resultado absurdo tão rápido, só que também é crucial, que é uma leitura pensando principalmente em melhorar o teu intelecto e principalmente te dar um leque maior de palavras, aumentar o teu vocabulário. Eu falo por mim mesmo. Cara, pega 5, 6 anos atrás, eu nunca fui um cara que falava muito errado e tudo mais. Só que o meu vocabulário melhorou muito a partir do momento que eu comecei a ler com frequência. E isso me ajuda brutalmente hoje porque eu tenho clientes
que eu atendo que os caras são pessoas extremamente bem-sucedidas, que fizeram N faculdades, têm mestrado, doutorado, pessoas que já foram presidente de empresas, e se eu não conseguir me expressar de maneira clara, de maneira assertiva, falando corretamente, essas pessoas nunca me dariam atenção, nunca me dariam eu nunca teria credibilidade com elas, tá? Então é muito importante. E eu vou dar um exemplo aqui, porque quando a gente fala em leitura para desenvolver intelecto e opa, caiu tudo, desenvolver intelecto e desenvolver e melhorar o teu vocabulário, aqui, gurizada, ó, o negócio é o seguinte, muitas vezes nós vamos estar falando em leitura mais difícil. Eu vou usar como exemplo, eu comprei esse box aqui de Homero, onde tem 2 livros, que são 2 clássicos da literatura, literatura grega. Cara, isso daqui é muito antigo, que é Ilíada e Odisseia. Aqui ó o box e aqui os livros. E é um calhamaço, dá uma olhada. Se jogar na cabeça de um, a chance de, no mínimo, colocar para dormir é muito grande. Eu comecei a ler um desses livros e acabei pausando, vou ser bem honesto com vocês, porque eu coloquei outros na frente, priorizei outros livros com conhecimentos um pouco mais objetivos para mim. Porque nesse momento eu não preciso, nossa senhora, eu preciso desenvolver muito a parte de vocabulário e tudo mais. Só que qual que é o ponto interessante? Primeiro, são histórias muito boas, eu não vou entrar nos detalhes aqui da história desses livros, dê uma pesquisada no Google, um fala, se não me falha, eu não lembro agora qual deles que fala, se é Ilíada ou se é Odisseia, que fala sobre a guerra de Troia, e o outro fala sobre a volta de Ulisses depois da guerra de Troia, toda a jornada dele para tentar chegar em casa. Mas o ponto é, esses livros têm uma escrita, têm um vocabulário muito rebuscado, muito complexo. Cara, para ler um livro desses, eu não indico que seja, você nunca leu, você vai pegar um Ilíada de Homero e vai começar a ler. Não faz isso, cara, você não vai entender absolutamente nada. Você precisa ter um pouco mais de rodagem, ler outros livros mais fáceis para começar a ler. Eu já leio, estou longe de ser um leitor extremamente avançado, mas eu já leio há 5 anos, já li alguns livros mais complexos e eu peguei para ler isso daqui. Galera, é muito difícil, você tem que estar muito focado. Então, aqui é uma etapa mais avançada. Começa a ler livros mais simples, mas ainda assim que agreguem ao teu vocabulário, que principalmente façam você ter uma visão mais ampla sobre diferentes temas, diferentes assuntos. Porque também não adianta você ficar só focado naquela leitura muito, eu quero só conhecimento técnico, técnico, técnico. Você precisa ler livros de diversos outros temas, filosofia é muito interessante, parte de estoicismo recomendo, porque é um tema muito bom. Então, essa é a primeira dica, leitura. Não interessa se você gosta ou não, você quer realmente se tornar uma pessoa com capacidade de ganhar mais a médio e longo prazo, você precisa ler, tá bom? Beleza. Segundo ponto, que aqui pode não parecer tão óbvio, mas isso impacta diretamente. E vamos lá, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu fiz, que eu coloquei em prática na minha vida e que eu senti um resultado. Por isso que eu estou falando, não é o que eu vi no Google e acho que funciona, não, é o que eu fiz e que funcionou, tá bom? Beleza, então segunda dica, pratique atividade física. A pessoa que é sedentária, ela muitas vezes, cara, tem pessoas que são sedentárias que falam, Charles, porra, cara, eu sou sedentário, não faço nada, tô muitas vezes acima do peso, minha saúde não tá muito legal, mas cara, eu tô performando pra caralho no trabalho, tô ganhando grana, sei lá, tô fazendo 10 mil por mês do jeito que tá. Eu não preciso fazer atividade física. Bom, vamos lá, eu tenho uma notícia para te dar. Se hoje a pessoa, do jeito que tá assim, ela está faturando 10 mil, está tendo uma renda de 10 mil, ela estaria com no mínimo o dobro se ela tivesse tirando um tempo mínimo, eu não estou dizendo que ela precisa virar um fisiculturista, mas um tempo mínimo para cuidar da saúde, porque a atividade física te dá mais energia. A atividade física ajuda com que você consiga performar melhor, com que em situações de estresse você tenha
uma maior capacidade de lidar com aquilo. Então é muito importante. Fora todos os pontos relacionados à saúde, que aqui é algo que eu não preciso nem ficar falando, acredito para vocês, certo? Que vai impactar diretamente. Então aqui não é um resultado no curtíssimo prazo, pensando em saúde, você vai sentir principalmente a médio e longo prazo. Dito isso, no foco, cara, ajuda muito. Se você é uma pessoa que dispersa muito fácil, tem várias outras dicas, né? Entre aspas, hacks, que eu não diria que são hacks, que ajudam a manter o foco, mas atividade física é uma maneira de você conseguir ter mais foco, de maneira geral. Em dias que eu estou estressado, isso daqui é brutal, cara. Se é um dia que eu estou muito estressado, eu pego e vou fazer uma atividade física, vou caminhar, vou fazer academia, musculação, no outro dia eu estou renovado, tá? Então faça atividade física. Beleza. Terceiro ponto. Aqui é algo que muita gente peca, cara. Muita gente peca. Dormir bem, dormir com qualidade. E o que que é isso? Primeiro, aqui a gente está falando que pessoas, de modo geral, a grande maioria, tá bom? Existem suas exceções, existem, mas aqui a gente não está trabalhando com exceção, está trabalhando com a maioria. Na grande maioria, as pessoas adultas precisam dormir de 7 a 9 horas para conseguir realmente descansar. Ok, aí nós vamos trazer para a realidade. Você pode estar pensando em Charles, eu não tenho como dormir 9 horas. E eu entendo. Eu também, hoje, eu não tenho como dormir 9 horas, porque se eu dormir 9 horas, eu deixo de fazer algumas coisas que para mim são fundamentais. Só que será que você não consegue dormir 7 horas? No pior dos cenários, você não consegue dormir 6 horas? Organiza para dormir um número mínimo de horas por cara. Isso ferra primeiro com a tua energia. Se você dorme mal, no outro dia você acorda, você não tem vontade de fazer nada, nada, você fica imprestável. E eu vou te dizer uma coisa, se você está acostumado a viver dessa forma, você não tem a base de comparação. Eu por muito tempo vivia assim, eu acordava todo dia me arrastando e ia me arrastando para o trabalho. A partir do momento que eu vi como é o outro lado, onde eu acordo com energia, com disposição, eu faço as coisas bem, e o cara, eu não quero voltar pro lado onde eu tô todo dia me arrastando. Então, primeiro, caso você não tenha vivido isso ainda, você precisa ter essa experiência de ter um dia com energia sem precisar estar se enchendo de café para conseguir fazer as coisas andar. E aí, ó, aqui é um indício de que você não dorme bem. Se você precisa passar o dia inteiro à base de café para ter um mínimo de energia para fazer o básico, sinto te dizer, mas tem muita coisa errada contigo, tá? E o papo do café é para outra hora, que inclusive é um bom tema de um vídeo que a gente pode estar falando. Como é a maneira certa de estar consumindo café. Mas voltando para o tema do sono, tá? Então, dormir pelo menos 6 a 7 horas, só que um outro ponto que é fundamental, não adianta só você dormir 6, 7 horas. Vamos lá. Tá, Charles, beleza, eu durmo 7 horas e ainda assim eu não descanso. Só que daí a gente vai ver, você vai dormir a 1 hora da manhã e acorda às 8 da manhã. Ou vai dormir às 3 horas da manhã todo dia e acorda às 10 da manhã. Cara, aí não vai rolar mesmo. Por quê? Existe uma coisa chamada círculo circadiano. Caso você não conheça, pesquise, joga no ChatGPT, vê um vídeo aqui no YouTube também sobre esse tema, que é algo fundamental. Resumo da ópera, tá? Falando muito a grosso modo sobre círculo circadiano. E dentro do círculo circadiano existem horários. Claro, não é o mesmo horário exatamente para todas as pessoas, de pessoa para pessoa isso varia, só que existem alguns horários básicos. Vamos lá, uma pessoa que é mais diurna. Uma pessoa que é mais diurna, ela tende a funcionar melhor se ela acorda, vamos jogar aqui umas 5, 6 horas da manhã, se ela acordar. Só que para isso, lembrando, dormir 7, 8 horas, quem sabe 9 horas, algumas pessoas precisam dormir até umas 9 para realmente descansar. Essa pessoa tem que dormir que horário? Ela vai ter que dormir um pouco mais cedo. Quem sabe ela tem que dormir umas 8, 9, 10 horas no máximo. Aqui de cabeça eu não vou fazer a conta, mas para acordar mais cedo, naturalmente ela vai dormir mais cedo. Então você pode, aqui é um caso de uma pessoa diurna, onde ela vai dormir mais cedo e acorda mais cedo, tá?
Beleza, daí tem o caso, Charles, e tem pessoa noturna? Tem, só que diferente do que você pensa que a pessoa noturna dorme de dia e fica acordada de noite, não é isso, tá? Quando a gente fala de círculo circadiano, uma pessoa que é mais noturna, ela é de que forma que, da maneira correta, o organismo dela funciona? Ela teria que dormir por volta de 11 horas, meia-noite, chutando muito alto, e acordar ali por volta de 7 a 8 horas da manhã. Charles, mas eu não posso fazer isso, o meu trabalho é noturno. Cara, aí tudo bem, eu não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho se você precisa disso, ok, né? Paciência, você vai ter que suportar essa situação até quando for necessário. Só que o que eu tenho que falar para você é: quem passa a noite acordado e dorme de dia, literalmente troca o dia pela noite, no médio, no médio prazo não, mas no longo prazo, depois de 30, 40 anos, a conta vai vir, meu amigo, vai vir. Em N aspectos da tua saúde, tá? Porque a pessoa que ela não dorme bem, não dorme com qualidade, troca o dia pela noite, aumenta em várias e várias vezes a chance de ter inúmeras doenças. Inúmeras doenças. Alzheimer, Parkinson, entre várias outras. Tá bom? Então sugiro que, se hoje você não tem outra escolha e, por exemplo, trabalhe de madrugada, ok, faça, é importante, você precisa colocar dinheiro na mesa, mas procura ter um plano de saída desse trabalho para que você consiga, depois de, sei lá, 1 ano, 2, 5 anos, entrar numa rotina que seja saudável pensando no longo prazo, tá bom? E caso você simplesmente fique acordado, troca o dia pela noite porque fica jogando videogame, fica indo para bar, para festa, cara, aí pelo amor de Deus, né? Vou te dizer uma coisa, eu já fiz isso, mas sinceramente me arrependo, não vale a pena, tá bom? Porque você está tendo um prazer agora, só que a conta uma hora ela vai vir. Hoje você é novo, saúde, quem sabe 100%, nunca teve um problema, nem nada disso, mas, meu querido, a conta vai vir. Então fica ligado, tá? Vamos para a quarta dica agora, que é se alimentar bem. E quando eu digo se alimentar bem, é comer comidas mais naturais. Cara, come carne, come arroz, come feijão, come salada, come fruta. Charles, eu não gosto de fruta, não gosto de salada. Cara, não interessa se tu gosta ou se tu não gosta. Tu vai passar a vida inteira fazendo só o que é gostosinho, o que é agradável, tu vai fazer o que precisa ser feito para que tu consiga obter os resultados que tu quer. Se tu for querer fazer só o que é gostosinho, o que é agradável, tu vai ficar na merda o resto da vida, sinto te dizer, tá? Essa é a verdade. Mas se tu realmente está disposto a evoluir, a crescer, cara, começa a se alimentar bem. Tá, Charles, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver ganhar mais com alimentação? Cara, coloca a cabeça um pouquinho para pensar. A partir do momento que tu se alimenta melhor, tu vai ter mais energia no dia a dia. Está muito relacionado à questão da atividade física e sono, porque não é um ou outro, tudo está interligado, tá bom? Mas vamos lá, focando na alimentação. Você vai ter mais energia, você vai ter uma saúde melhor, porque o que eu vejo de pessoas que estão toda hora doentes, principalmente se você mora em um local onde tem muita oscilação de temperatura, quando vê de manhã tá frio, de tarde já tá um calorão no inferno, de noite esfria de novo, que tá com a imunidade baixa, eu era assim. Cara, eu toda hora tava doente, a minha imunidade era um lixo, tava sempre no chão, porque a minha alimentação era uma porcaria. Sabe qual que era a minha alimentação? Eu passava a base de suco, e não estou dizendo suco natural, aquele suco Tang, refrigerante, comia massa feito um condenado. Não estou dizendo que você não pode comer massa, mas, cara, tu comer só massa, pelo amor de Deus. Cara, eu comia muita salsicha, salsicha é um veneno, não vou entrar no mérito aqui, pesquise um pouquinho sobre, mas salsicha é um veneno, é um dos piores alimentos que tem. Na verdade, não dá nem para chamar aquilo de alimento, tá? Mas entendo, quando a gente está com pouquíssima grana, muitas vezes acaba indo para o que é mais barato. Só que tem opções ainda muito boas, tá? Que são relativamente em conta e vão ser muito mais saudáveis.
comia muito, eu não sei se na sua região o nome é o mesmo, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de bife empanado, que é um bifezinho que você compra, ele vem pré-pronto, você simplesmente coloca, eu geralmente fritava e colocava no óleo ainda, naquele óleo de soja. É outra coisa que é um veneno, não use óleo de soja. E comia muito aquilo lá. Eu gostava. Bom, é bom, eu gostava. Só que depois que eu comecei a entender que é um veneno aquilo lá, eu parei de comer, tá? Então eu estava sempre com a minha imunidade baixa, qualquer coisa eu ficava doente, e daí ou eu não consegui trabalhar e tinha que pegar testado. Imagina toda hora acontecendo isso, toda hora acontecendo isso. Naturalmente vai impactar no teu trabalho, nos teus resultados e no valor que você ganha. Ou eu ia trabalhar, mas ficava me arrastando. Ficava me arrastando, quando vê, estava ranhento lá, toda hora tinha que estar indo no banheiro assoar o nariz, ficava com uma cara que parecia que estava morrendo, não conseguia dar um atendimento decente para os clientes. E tudo isso também impacta no seu resultado, em quanto você vai ganhar, tá bom? Então, se alimente de uma maneira decente, coma bem. Beleza. E o quinto ponto? O quinto ponto que ele não vai te trazer um resultado no curto prazo, você não vai ver um impacto brutal na tua vida rapidamente. Quando eu digo, comecei hoje, daqui a um mês eu já vou ver um resultado brutal. Não, demora mais tempo, é algo que vai acontecendo de uma maneira mais sutil, só que isso muda totalmente a tua vida, que é estudar sobre inteligência emocional, que é um dos temas foco aqui que eu abordo no canal. Cara, inteligência emocional é fundamental para absolutamente tudo na tua vida. Mas se você quer ganhar mais, você precisa. Porque o que mais acontece hoje em dia é pessoas sendo demitidas, pessoas perdendo oportunidades dentro da empresa ou até mesmo de ir para outros lugares porque são desequilibradas, não conseguem lidar com situações de pressão, quando são confrontadas, e quando eu me refiro confrontadas é de uma maneira respeitosa, de uma maneira que é ok, que é normal, dão piti, ficam bravinhas, começam a chorar e porque não sei o que, porque isso, porque aquilo. Cara, isso é falta de inteligência emocional. Ou você acha que em qualquer trabalho não vai existir pressão? Ah, é porque eu não gosto de trabalhar sob pressão, meu querido. Então você não vai trabalhar. Porque independente de o que você fazer, você vai ter pressão. Olha, eu não consigo pensar em uma profissão que não tenha pressão em um outro momento. Ou é pressão para bater meta, ou é pressão para dar um bom atendimento, ou é pressão para fazer os. Digamos, o cara trabalha na parte de finanças da empresa, na área de contabilidade ali, para fazer a pressão para que tudo saia certinho, não tenha nenhum erro, porque senão pode gerar um prejuízo gigantesco para a empresa. Cara, sempre vai ter pressão. Pressão faz parte da vida, pressão faz parte do mundo do trabalho. Então você precisa aprender a lidar com isso. E vai existir confrontos dentro das empresas, vão ter conversas muitas vezes um pouco mais acaloradas, você vai receber um feedback um pouco mais forte, o teu chefe vai chegar e falar, Charles, cara, eu não gostei do que tu fez, cara, tu rateou aqui, 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 e tu precisa melhorar. E a pessoa vai chegar, não vai estar falando com um sorrisão no rosto, vai estar falando de forma um pouco mais dura, mais séria, e tá tudo bem, faz parte, e principalmente se você realmente fez uma cagada. Você precisa pegar aquela informação, assimilar e entender, cara, e tudo isso que ele está fazendo, que ele está falando faz sentido, e primeiramente, isso que aconteceu efetivamente foi minha culpa. Inteligência emocional também entra aí e você assumir a responsabilidade de quando você comete um erro, tá bom? Então, cara, isso é fundamental. Se hoje em dia eu tenho as oportunidades que eu tenho, eu consigo estar me relacionando com as pessoas que eu me relaciono, é porque eu desenvolvi muito, mas muito mesmo, o meu nível de inteligência emocional nos últimos anos. Eu não conseguia lidar com naturalidade quando alguém chegava em mim e falava de uma maneira um pouco mais firme.
eu ficava todo mordidinho, eu ficava bravinho. Cara, pelo amor de Deus, faz parte. Lembrando, principalmente se você cometer um erro. Porque aqui eu não estou dizendo o cara que vai chegar, aquele... Existem alguns chefes escrotos? É óbvio que existem. Tá? Eu não estou dizendo o cara que vai chegar para você, vai te esculachar por nada, vai te xingar, vai te ofender. Não estou dizendo isso. Isso daí não é o caso que eu estou utilizando. Estou dizendo o cara que chega e fala de maneira séria, de maneira mais firme com você, porque você cometeu um erro, e ele te dá um feedback de que você precisa melhorar. Você não tem que ficar mordidinho com isso, e muitas vezes a gente fica. E outra, atendimento ao cliente. Cara, você vai pegar situações onde o cliente vai estar estressado, às vezes ele vai até te ofender, e você precisa assimilar tudo aquilo da melhor maneira possível. E quando falta inteligência emocional, já teve situações onde eu vi pessoas que simplesmente surtaram, quase pularam no pescoço do cliente. Isso é algo que entrega que essa pessoa não tem o menor nível de inteligência emocional. Porque é muito fácil você, entre aspas, ter inteligência emocional quando tudo está bem, quando tudo está lindo, maravilhoso, quando não está nada dando errado, quando está todo mundo te tratando extremamente bem. Aí todo mundo tem inteligência emocional, aí é barbada. Mas eu quero ver você ter inteligência emocional quando começa a acontecer merda. Quando o teu, o teu ganho cai 50%, digamos que você trabalhe só com variável, ou trabalhe com vendas, você estava considerando, cara, o meu ganho vai ser esse mês de 5 mil, e quando vê, cai para 3. E você dependia que fosse 5. Aí eu quero ver você ter inteligência emocional para continuar fazendo o teu trabalho da melhor forma possível, sem perder, eu não digo a motivação, mas a disciplina para estar fazendo o que precisa ser feito da melhor forma possível. Eu quero ver você ter inteligência emocional quando um cliente pegar, chegar e tiver de cu virado naquele dia e te ofender, te tratar mal, e você manter relativamente a compostura, se impor, porque eu não estou dizendo que você tem que abaixar a cabeça e dizer sim senhor para tudo, se impor, mas de maneira educada, de maneira sutil, sem erguer o tom de voz. Aí sim eu quero ver ter inteligência emocional em situações como essas, tá bom? Então, desenvolva inteligência emocional. E pessoal, deixa aqui nos comentários se tem algum outro ponto, alguma outra dica que vocês acreditam que é fundamental e que eu não falei, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.